aqui. Não, não tem nem computador, fica difícil. Olá, Rosane. Oi, Lucelena. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigada, gente. Vamos ver se eu fixo. Isso, pronto. Vamos ver se a Marisa já está presente. Já está presente. Oba! Oi, Marisa. Consegui, meu Deus. Tudo bem? Tudo, querido. E daí? Tudo bem. Tudo certo. É um prazer estar aqui. Com certeza. Nosso prazer é Obrigada, nosso. obrigada pelo convite. Não está direito aqui a minha posição, tá? Tá direito? Tá ótimo, a gente consegue te ver muito bem. Adorei as estantes atrás também, muito legal. Ah, casa dessa de livro de detalhes, não é nem a minha biblioteca, que não é meu estúdio. E daí Acontece. Eu tô na nossa biblioteca aqui de casa. eu tenho muito livro, graças a Deus. E aí, Podemos começar então? tá entrando. O pessoal está entrando, sim. A gente já tem vários membros da nossa diretoria, já tem as duas presidentes, a de Indiana e a Indiana? do Rio Grande do Sul. Sim, a Rosane está aí. Já vi a Cris, a Lisete, a Marlene. Várias pessoas já estão aí. O Lucas também. Estou vendo ali. Bem legal que já está todo mundo entrando. A Leia, toda a diretoria do Rio Grande do Sul está presente. Que a Quero, eu mandei um convite para a Quero, mas ela é distraída. Não sei se ela vai lembrar. Ah, Então, mas a gente vai ficar com essa live salva e vamos postar no nosso, desculpa, YouTube e no nosso Facebook também, além do Instagram. Então, todo mundo que quiser ver, depois pode ver. Pronto aqui. Bom, vamos começar a nossa live oficialmente, então. Eu gostaria de agradecer a presença da Marisa Carpes. Ela é uma artista plástica gaúcha, original de Santa Maria, se formou em artes plásticas na Universidade Federal de Santa Maria, fez mestrado na Ball State University em Indiana, nosso estado irmão. E ela fechou o ano passado, de 2019, com uma exposição no Margs sobre um pouco da trajetória dela, com diversos tipos de obras, e com essas obras e com essa exposição ela está concorrendo, é uma das indicadas ao Prêmio Açorianos de 2020. Muito obrigada por ter participado da nossa live e aceitado o nosso convite, Marisa. eu que agradeço. Sinceramente, é um prazer estar aqui e conversar com vocês. E sei que por trás estão todos os meus amigos, dos companheiros. Então, não sei se tu perguntas, como é que faz. Podemos perguntar, claro. Eu queria entender, né? Eu acredito que as outras pessoas também, um pouco sobre qual é a tua trajetória, como é que funcionou desde pequena, tu gostava de arte, como é que a gente pode definir isso? Eu acho que todo artista sempre tem aquele passado que os pais lembram, que gostava de desenhar. E eu tenho uma história na minha vida que é um famoso Pinóquio que eu desenhei e que a minha mãe disse: Ah, Marisa vai ser uma artista, porque estava lindo o Pinóquio. Ela achou que eu tinha copiado por cima dela, viu que não, fez eu repetir. Isso eu tinha 8 anos, assim, eu lembro. Depois eu fiz piano, eu estudei 5 anos de piano, o que eu gosto de lembrar, porque acho que é uma área que educa muito, né? Mas lá pelos 14, 15 anos eu comecei a estudar pintura com pessoas de lá de Santa Maria, com umas irmãs, as irmãs Fernandes, que ensinavam pintura. Aí eu descobri um curso de desenho por correspondência de São Paulo. Aí eu fiz esse curso, até que eu decidi que eu ia fazer artes mesmo. Eu saí da música e fui para as artes plásticas. Em 69, há 51 anos atrás, eu comecei meu curso em Santa Maria. Aí eu fiz bacharelado e Legal. licenciatura também.
Sim, eu vi um pouco do teu perfil para poder entrar na live e fazer as perguntas certas. Eu vi que tu foi professora na URGS também, no Instituto de Artes. Sim, eu fiquei 12 anos na UFSM e daí, por razões pessoais, eu vim para Porto Alegre. E aí eu consegui uma transferência para a URGS. Então, o resto da minha vida acadêmica, eu terminei na URGS. Eu sou aposentada pela URGS. Muito E, legal. lecionando na URGS, eu fiz meu mestrado em Indiana, Uhum. que deveria ser justamente pelo meu contato com os partners, né? Eu acho que a nossa conversa pode ir misturando um pouco, não é? Com certeza. Em 1983, foi lançado pelos Companheiros das Américas, Rio Grande do Indiana, a Cláudia Stern, que eu espero que esteja por aí, ela organizou com a Carol Tarp Perrin, nos Estados Unidos, o Art on Paper. E eu entrei nessa seleção de uma forma assim, muito casual. Eu era que eu não estava nem com filhos, nem com marido, foi uma coisa única na minha vida. Eu resolvi fazer os desenhos, eram 3 desenhos, era arte sobre papel, então, e só enrolava e mandava de Santa Maria para Porto Alegre via Varig na época. E, aí a seleção de 10 artistas gaúchos e que esses trabalhos iriam para os Estados Unidos e 10 gaúchos lá de Indiana para cá. Então éramos 20. E eu fui selecionada aqui com pessoas bastante fortes nas artes, bastante fortes. E uma menina, eu tinha 35 anos, era uma menina. E eu fui selecionada e eu fui premiada pelo júri americano. E eu tenho certeza absoluta que eu não seria premiada no Rio Grande do Sul. Eu fui selecionada aqui e premiada lá. E posso dizer assim que a minha vida mudou completamente nos Estados Unidos, conhecendo essa cultura, querendo aprender inglês de uma forma muito mais intensa. E a minha vida dali para cá mudou totalmente. E ela vem, assim, muito das mudanças é em função dos Companheiros das Américas. Eu Muito legal. fui diretora de cultura, companheiros, cheguei a ser vice-presidente justamente com a Lucilena, que hoje está renovando os partners, né? Eu fiquei 18 anos nesse trabalho, com bastante trabalho, aproximando essas duas culturas, não é? E depois de 8 anos, eu saí por motivos pessoais e agora estou retornando com o convite da... Mas a gente pode falar um pouquinho desses anos, vai me perguntando e eu vou te... Eu queria, né, trazer para quem talvez não conheça o Companheiros das Américas, o Partners of the Americas. Companheiros é a tradução do nome americano, né? E hoje em dia a gente usa só o nome, mas dependendo, tem algumas pessoas que falam companheiros ainda. E a gente tem um dos princípios da nossa organização é conectar, servir, serve e change lives. E eu acho muito legal a gente receber os relatos das pessoas que passaram pela ONG, porque todas essas pessoas sempre falam: a minha vida mudou graças ao Partners, de alguma maneira. E eu realmente acredito muito nesse lema que a gente usa, né? E eu acho que ele é muito forte, assim, no geral, dentro de toda a nossa comunidade. Eu posso afirmar que na minha vida foi uma diferença total, assim. As pessoas que eu convivi, as pessoas com quem eu me relacionei, assim, eu jamais teria ido para os Estados Unidos fazer um mestrado se não fosse pelos companheiros. As amizades que iniciaram lá em 1983 continuam até hoje. A Carol, eu chamo da minha irmã norte-americana, ou estadunidense, como diz uma amiga minha que não gosta de norte, América do Norte, porque a América do Norte também tem o México. Mas a Carol Tarp Perrin continua a minha irmã de coração, e a Donna Foster, Joyce Summer, David Thomas, as pessoas estão no meu coração sempre. E cada vez que eu volto para os Estados Unidos, eu fico com eles direto, assim. E Sim.
Então, eu estou tentando puxar, assim, eu até tenho algumas fotos, e se quiserem que eu mostre, se for interessante mostrar, sabe? Mas em Claro. 83 eu fui, fiquei um mês lá, com atividades, com palestras, sempre com tradução, porque eu não tinha ainda cacife de falar em inglês, uma palestra em museus e tal. E sempre a Carol me ajudava. A Carol é uma pessoa que fala bem espanhol, fala bem inglês, of course, e fala português também. E ela que me ajudava Sim. na tradução. E tinha outra pessoa, Maria Sesnick, que também me traduzia lá. Então, aquele mês foi intenso. E eu voltei absolutamente apaixonada pelos Estados Unidos. A primeira neve eu vi naquele momento. Olhar para fora e ver aquela cortina assim, branca, eu fiquei muito emocionada. Mas essa emoção, assim, faz com que tu queiras continuar intensificando esse conhecimento, a língua, a cultura. E de lá para cá eu fiquei realmente entrando em IASG, fazendo tudo que é tipo de curso, para melhorar o meu inglês e para poder um dia voltar para estudar nos Estados Unidos. Agora eu faço, Cláudia Stern quer tentar entrar, né, na live e não está conseguindo. Ela é importante porque Eu não sei como fazer a ela pessoa, entrar agora. ela foi a pessoa que realmente, atrás do Arkham Paper, né? Ela organizou com a Carol. E, então, de lá para cá, em 91, em 90 eu me separei. E, inclusive, eu mudei meu nome. Eu fui como Barros, a primeira vez com prêmio, e depois eu tirei o Barros, fiquei só Carpes. Em 91 eu fui convidada para ser Artist in Residence. Aí todo aquele calor se renovou, aquela paixão por estar lá, os amigos que continuavam muito legais. Aí eu continuei tentando arduamente fazer o mestrado. Em 92 eu tive outra maravilha, que foi ser selecionada para o Fellows 7. E Fellows, Sim. deve saber, né, Sofia, era, eu acho que agora não existe mais, mas A gente só tem agora o Legislative Fellows, ele é na área do direito e legislativa. Inclusive, semana que vem, no sábado, a gente deve ter um webinar, sábado de manhã, do Legislative Fellows, especificamente. Desculpa, te cortei. Pode continuar. mas o meu Fellows, o meu Fellows Sim. ele era muito interessante porque ele em todas as áreas de conhecimento, eles pegavam assim, líderes e eram selecionados arduamente. E eu fui, felizmente, selecionada. Eu fui a única artista do Brasil, na verdade, porque entravam todas as cidades, os irmãos, nós, Indiana, na verdade, não teve ninguém. Mas, assim, eu lembro, assim, Illinois com São Paulo, né? Todas, inclusive Argentina com outras. Então, eram 40 pessoas, 20 do México para baixo e 20 americanos, norte-americanos, estadunidenses. E eu fui a única artista, e a outra artista do norte era uma artista de Chicago, a Jennifer. E esse projeto foi algo assim maravilhoso, porque incluía 5 viagens internacionais, com absolutamente tudo pago. E era assim, era intenso, era mais ou menos uma semana cada viagem. Então, nós fomos a Washington, ao Chile, nos Estados Unidos foi Washington e Atlanta, e depois Chile, Barbados, Montserrat, e Brasil também entrou, mas inclusive Brasil já estava estudando nos Estados Unidos, eu vim para o Brasil pelos fellows. Então foi um evento espetacular, assim, sabe? E depois teve mais com 2, eu acho, e depois acabou. Era a Kellogg Foundation que apoiava financeiramente esse projeto. Mas eu só sei porque estava nos Companheiros das Américas também. Sim, sim. Isso foi em 92, 94. Para cada semestre uma viagem, uma maravilha, né? Aí, depois, 93 a 95, eu resolvi eu tentei arduamente fazer um mestrado, porque, na verdade, eu estava mais ou menos em fim de carreira, entre aspas, não é? E
não teria muita utilidade, vamos dizer assim, o meu estudo, mas eu lutei muito e consegui ir. Eu ganhei, inclusive, bolsa norte-americana, eu não ganhei bolsa brasileira, consegui a americana, e fiz, então, entre 93 e 95, fiz meu mestrado na Ball State University. E é um amor da minha vida. Não sei se já tivesse oportunidade de ir, não. E em Ball State eu só fui, acho que em algum evento especificamente, mas eu nunca vi nenhuma aula, nem nada do tipo. Eu, enfim, né, não tive oportunidade ainda, gostaria muito de conhecer. É uma universidade bacana, assim. O fato de eu ir já adulta, senhora, eu me achava senhora, mas eu só tinha 43 anos, então eu não era uma senhora ainda. 10 anos exatamente depois do meu prêmio, vamos dizer, no Art on Paper. Exato 10 anos depois eu consegui voltar. E ali na Ball State eu já tinha feito palestra como artista, eu já tinha até um nome, certo nome, já me conheciam assim, por ter ido como artist in residence. Então eu fiquei esses 2 anos e foi a maior maravilha, porque daí eu vendo o Brasil de lá, vendo a nossa cultura de lá. Então eu estudei muito, eu me dediquei muito, a minha vida era dentro da Ball State. Fiz trabalhos assim com os ex-votos brasileiros, que é um assunto que eu adoro, e coisas da família, mas todo o meu trabalho sempre tem a ver muito com a minha vida. A minha vida vai mudando e o meu trabalho vai acompanhando. Então, nessas alturas, eu estava divorciada, fui estudar, não tinha bicicleta, televisão, não tinha absolutamente nada, parei num quarto para os mestrandos, que era Shively Hall, lá na Boston State, e a minha vida era do Shively Hall para a universidade, para o curso de artes, para o centro de artes de lá. E foram os 2 anos maravilhosos da minha vida, onde eu cresci muito, onde só pensei naquilo, não precisava pensar em casa, em família. Claro que a família eu pensava e ligava toda semana, e nós tínhamos essa facilidade hoje com o WhatsApp, né? Era caríssimo para eu ligar de lá para cá, para o Brasil. Eu tinha que falar com meu pai, com minha mãe, tinha que falar com meus filhos, né? Eram muitas saudades e era bastante caro. Mas valeu cada segundo que eu estive lá. Depois do mestrado, que saiu em 95, eu voltei em 2000, eu já estava aposentada, e eu voltei, eu licionei pela Ball State. Me convidaram para licionar no Rolls Royce de carros, porque eles tinham uma parceria com Campinas, como é que chama, Embraer, e eles queriam aprender português e queria saber da cultura, e eu fiquei 1 ano licionando lá. Quer dizer que eu fui professora da Ball State também, mas já um momento outro da minha vida, né? E também foi uma experiência muito legal. Imagino. É porque eu ganhei um prêmio dos companheiros, que é o Brava Award, pelo trabalho feito e tal. A Carol foi premiada também. E isso foi, então, em 2000, sempre pelos partners, né? Não sei se quer fazer algumas perguntas, eu vou responder. Eu tenho, a nossa presidente de Indiana mandou uma mensagem aqui no chat, ela falou que espera muito que tu possa voltar a Indiana o mais breve possível, claro, imagino que depois da pandemia. Na verdade, estamos, na verdade, assim, a minha vida pessoal, eu sou casada com um inglês hoje. Onde eu conheci esse inglês, imagina, onde eu conheci o inglês? Provavelmente Indiana. Indiana, ele estava aposentado, ele era da Oxford, e ele estava aposentado e foi convidado para ir ser como é que eles chamam, um professor visitante, tem outro nome mais chique. Sim, sim, Visiting Scholar. Scholar, International Scholar. E ele era muito amigo da Diane Birkle, o pessoal aí que está me ouvindo vai lembrar. E eu era muito amiga do Lane Birkle, era um casal. E a Diane era da área de esportes e meu marido também era, e ela conhecia o Alan, que é o meu marido, lá da Inglaterra.
me convidou para ir para Ball State. E o Lane, porque já me conhecia daqui, ele ficou meio que meu padrinho. Eles têm lá uma pessoa responsável para os artistas não, desculpa, os estudantes internacionais terem um apoio. Que bacana, assim, né? E o Lane era o meu padrinho, assim, né? Porque já me conhecia e eram os companheiros e tal. Aí um dia eles fizeram um jantar para 2 pessoas, para mim e para o Alan. E nós nos conhecemos na casa da Diane e do Lane, os responsáveis para eu conhecê-lo. Então foi muito interessante. Nós ficamos um bom tempo, ele me ajudando no inglês, e até que começamos o relacionamento e ele decidiu vir para o Brasil e mora comigo aqui em Porto Alegre. Né? O Que que é história de amor linda, que bom que o companheiros pôde ajudar, o companheiros, o partners pôde fazer parte disso, né? Que coisa bonita. total, assim. Então, com sinceridade, assim que eu digo, e para quem não conhece, que entre. Eu até a Lucilene me convidou a fazer parte de uma comissão da diretoria, não sei, eu sou parte de alguma coisa que eu disse, eu não posso ser parte de nada enquanto a minha exposição não abrir, né? Porque essa exposição que está no Margues, ela entrou em dezembro e ela meio que celebra 45 anos de arte que eu tenho, depois de formar, e é meio que uma retrospectiva, tem um olhar retrospectivo. E é uma exposição que está muito bonita, tá realmente Sim. bonita. Eu fiquei muito feliz com a exposição, mais do que eu pensava. Ela tem instalações, ela tem vídeo, ela tem um número de memorabilia das coisas que eu tenho, que eu guardo. Então, está uma exposição bastante interessante e eu fiquei bastante surpresa com a receptividade que eu tive. O que me deixaram no meu caderno de recados, que as pessoas falavam comigo quando eu estava na exposição, foi absolutamente fantástico. E essa exposição, interessante que ela continua no Margues. E eu até diria que quem quer vê-la, ela está em 360 graus. O meu amigo, Sim. o Stein, Carlos Stein, fez um programa maravilhoso e dá para entrar na exposição, então, assim como se entra nos museus, né? É só colocar Marisa Carpio junto, Marisa com Z.com. Aí entra no meu site e clica na tour virtual. Então, a exposição está ainda lá. Eu achei que ia ser assim, poucos dias essa pandemia, poucas semanas, e daí, de repente, ela está lá, sabe? Eu tenho coleções de museus, de Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte Santa Maria, vários. O Margos está ali mesmo, mas eu tenho de colecionadores ali, alguns colecionadores, e ela está tudo trancado, né? Então, vamos ver, talvez abrindo, reabrindo, fique um pouquinho mais a exposição. Mas no caso É dela, muito. a exposição A do gente tem. lá no mar. Sim. A gente tem algumas amostras do trabalho da Marisa no nosso feed aqui no Instagram. A gente postou 10 fotos hoje, mas se vocês tiverem interesse, a exposição realmente está muito interessante. Eu lembro de ver ela no final do ano Ah, e tu... foi muito bonita. Ai, que Sim, bom. eu vi, eu achei maravilhosa. É muito intensa mesmo. É. Mas tu pode me falar um pouco sobre como foi, como é também, né? Seres uma artista renomada no Rio Grande do Sul, representar o nosso estado e também sentir a tua influência ou nos teus alunos jovens que passaram por ti, ou enfim, em outras pessoas que tu conhece, que tu vê, que te admirem no teu trabalho e etc. Porque eu diria que uma pessoa que é indicada ao Prêmio Açorianos é uma influência, não podemos negar. Eu já fui indicada para o Prêmio Açorianos em 2012, eu tive uma exposição no Gasômetro, que eu gostei muito da exposição. Ela foi indicada como prêmio, até em pintura foi. Mas eu não recebi a premiação, mas indicada já é uma premiação. Com Eu vou dizer, certeza. sinceramente, eu tenho muitos amigos que ainda estão muito próximos a mim e que eu admiro e que são fantásticos. Muitos alunos eu considero o trabalho melhor que o meu.
e poderia citar nome, mas se eu cito o nome de algum, o outro não vai gostar, depois... Então, eu sei de pessoas que me disseram, olha, se refletem no teu trabalho, ou... Assim, eu acho que isso é comum, porque eu já me refleti muito, me inspirei muito em trabalhos de outras pessoas. Isso é absolutamente normal. Então, tem... Bom, Iberê Camargo, por exemplo, eu não posso falar uma hora sem falar o nome dele. Ele foi uma pessoa que me influenciou muito, mas, assim, Sofia, eu vou te dizer, essa influência, esse olhar que se tem para outro artista, para outro trabalho, sempre é muito o que está no teu trabalho. Entende? Assim, ele fala na mesma linguagem, a gente está assim, sempre em tribos as mesmas. Então, tem artistas que eu posso admirar profundamente, mas eu não me inspiro, vamos dizer. Eu diria vários artistas hoje. Bom, Iberê Camargo foi um que foi meu amigo, ele me retratou muitas vezes, tem um trabalho, uma pintura fantástica na Fundação Iberê Camargo, que se chama Jane Marisa, e a Jane, que é uma prima queridíssima minha, e eu, nessa pintura, que é fantástica. E foi um momento que fomos visitar o Iberê para fazer um convite e tal, e ele nos olhou e nos pintou numa tarde. E é uma das pinturas mais bonitas, uma pintura que ele não retocou, porque ele tinha a mania de retocar, né? E então ele sempre... Eu conheci o Iberê através de textos dele. E eu disse, meu Deus, esse artista é maravilhoso pelas ideias, a qualidade das tintas, assim, vários aspectos do Iberê já tinha me tocado bastante. Daí eu conheci pessoalmente, daí ficamos amigos por 15 anos, até o dia da morte dele, um dia antes, eu vi o Iberê. E nós ficamos, porque o Iberê faleceu no meio do meu mestrado, em 94. Então, eu comecei em 93, 94 eu vim para o Brasil e ele morreu em 94. Daí voltei e terminei em 95. Mas, assim, nós ficamos sempre assim, em contato. E ele foi uma influência maravilhosa. Mas, além dele, tem artistas, vários artistas, diria vários, assim, eu acho que não interessa agora dizer artistas que me influenciaram. Mas, assim, dizer assim que um artista indicado para açorianos é bacana, muito bacana, mas eu acho que tem muito ainda a ser feito no meu trabalho. Eu estou hoje com 71 anos. Eu fiz o meu mestrado, então, há 20 anos atrás, mas eu acho que eu ainda tenho força para fazer muito, sabe? Isso espero fazer muito ainda enquanto eu tiver saúde, que eu cuido da minha saúde, eu vou realmente continuar trabalhando. E acho que vai mudar o meu trabalho, porque a vida muda, porque agora nós estamos enfrentando uma pandemia e que todo mundo está pensando diferente. Eu acho que isso aí vai refletir no trabalho de artista. O meu trabalho vem modificando com o tempo. A minha separação foi um fato muito doloroso, que eu estava casado com outra pessoa e com filhos adultos. Eu já tinha 20 anos de casada, 25 anos de contato com a pessoa, e foi rapidamente uma separação. O meu trabalho virou do avesso, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu usei muito mais força. Aí, com a morte dos meus pais, o meu trabalho mudou muito, eu estou muito na questão da memória, e que está hoje no Margs é exatamente isso. Hoje tenho 3 netos que eu adoro, então esses netos, 2 meninas e um menino, estão influenciando o meu trabalho. Muito, inclusive o vídeo que tem na exposição, que você deve ter visto, é da minha neta mais velha. São 2 anos de filmagem no mar, que acompanha aquele grande trabalho que é a menina no meio do mar, sabe? Então, eu não tinha neto há 10 anos, hoje eu estou colocando crianças Não, aliás, eu já tinha neto há 10 anos, porque a Melissa está com 12 anos. Mas por que as crianças apareceram? O interessante sobre isso é que as crianças apareceram depois dos netos virem, mas a minha curadora, que é a Paula Ramos, que é uma pessoa que eu respeito muitíssimo, que admiro e que é minha amiga há 22 anos, a Paula diz que não, que as meninas que estão na minha pintura são eu mesma.
eu mesma, e eu estou repensando a minha vida em relação aos meus pais, a finitude. Por isso aquela meninazinha que está no banner, que está na... Até eu tenho um copinho maravilhoso que a minha prima querida me deu, e que ali está a menininha, que Sim. é a menininha, essa aqui. É olhos fechados. E a Paula diz, por que olhos fechados? Para se concentrar nessa memória toda que eu estou colocando na exposição. E realmente, a exposição tem uma máquina de costura que pertenceu à minha mãe e que pertenceu aos avós dela, a avó dela. Então, é uma máquina de mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. E aquela máquina está no meio da exposição com o barulhinho do tic-tac da... E tem um relógio Sim. que põe desde criança, que bate a 15 minutos. Então, a exposição tem sons. Enfim, eu estou feliz com aquela exposição mesmo. Mas se me perdi da tua pergunta. Tu falaste... Não, imagina, tá ótimo. Várias pessoas já comentaram que estão muito felizes de te estar podendo te ouvir dessa maneira virtual aqui no nosso chat. Obrigada. E sobre a situação do coronavírus agora, da pandemia, né, e etc., como é que tem sido para ti produzir também nesse meio tempo, sem poder sair de casa e etc.? Olha aqui, ó. Eu moro num casarão. Esse casarão Sim. deu muito trabalho. Mas eu digo assim, bendita a hora que eu estou nesse casarão. Porque eu tenho pátio, eu tenho passarinhos em volta, eu tenho jardim, eu tenho horta. E eu já estava aposentada, Sofia. Então, não mudou muito a minha vida. Eu adoro estar na minha casa. Eu tenho estúdio, meu marido tem estúdio, a casa é enorme, tem 500 metros quadrados. Então, é muito bom estar aqui dentro. Claro que, assim, eu sair de máscara e ir no mercado e pedir para alguém comprar para mim, isso começou, assim, a dar um certo desconforto, né? Mas eu sinto, assim, que está todo mundo no mesmo problema. Todo mundo tem que se tocar não agora, mas todo mundo enfrentando o mesmo problema, o mesmo vírus. E eu acho assim que isso, de certa forma, conforta. Eu não estou sozinha, eu não estou doente com uma doença que eu tenho que ficar afastada, não é? Quanto ao meu trabalho, eu estou planejando um livro que é também retrospectivo e que deveria já estar pronto, acompanhando a exposição. Então, eu estou muito debruçada em fotos, em memórias, de novo, para que o livro saia tão bom quanto eu pretendo. Então, eu tenho, inclusive, mensagens, pequenos relatórios das pessoas de Indiana, de 4 ou 5 pessoas que me conhecem bem, conhecem meu trabalho bem, e elas vão estar nesse livro. Então, dá muito trabalho. Eu não imaginava, assim, são já alguns anos de trabalho, porque são 70 anos, tem a cronologia desde que eu nasci, não é? Então, são muitos anos de cronologia e muitas imagens têm que ser refeitas. E, então, o meu momento atual é mais assim na minha mesa de desenho, mas vendo fotos. Mas agora eu acho que vai dar assim uma parada e eu vou voltar a produzir, porque eu tenho muitas ideias, não é, para produzir o meu trabalho plástico mesmo, na parede, na mesa. Então, assim, eu fico até chateada de dizer que, para mim, essa pandemia não mudou muito, sabe? Não, eu estou muito confortável, estou me cuidando bastante e cuidando muito do meu marido também, né, que tem mais idade que eu. E, meus filhos, é claro que há uma preocupação grande com a família toda, né? Mas que bom que foi nesse momento da tua vida. Oi, desculpa? Sim, diz. Tinha cortado. Que bom que foi nesse momento da tua vida que tu pode estar confortável dentro da tua casa, tranquilamente, né? Sem ter que... É, Enfim, a gente, pelo menos como organização, tem se adaptado bastante para poder fazer eventos online ou reuniões também da nossa diretoria. Então, estamos todos nos adaptando. eu acho impressionante.
estou assistindo algumas aulas na internet. Eu acho assim que mudou muito. Claro que vai mudar muito, assim, como as pessoas estão vendo isso, que notam assim que talvez ficar em casa trabalhando vão despoluir um pouco as ruas, o trânsito, não é? Então eu acho que vai ter uma acomodação depois disso para uma nova era, que é essa da internet, que nós estamos sentindo tanto. Nós estamos falando, eu na minha casa, tu na tua casa, não é? E perfeitamente com pessoas nos ouvindo. Quer dizer, eu acho impressionante isso. Eu acho bárbaro. Eu digo, meu Deus, dizer que eu fui de um tempo que não tinha nem televisão, e, pô, eu ainda quero viver muito mais, mas não tinha nem televisão, entende? Então, assim, eu ver o Homem à Lua foi em 1969, eu já era grande, sabe? Então, o avanço da tecnologia é impressionante, da medicina também. Então, tomara que saia essa vacina, não é? E é o que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem que se entregar e dizer, bom, é isso que eu vou viver. Eu digo sempre para minha neta que é uma experiência de vida dela, que ela nunca mais vai esquecer isso aí, e que nós estamos, por outro lado, tendo uma experiência inédita, algo que realmente vai mudar. Eu não tenho muita esperança que para muito melhor, porque está se vendo assim, tantas coisas absurdas, pessoas aproveitando justamente a pandemia para dar golpes, para roubar os políticos, roubarem, né? Assim, eu acho isso muito triste. Né? Na verdade, falando em políticos, quando eu ganhei esse prêmio, o meu assunto era políticos. Foi com político, imagem de políticos, até tinha alguma coisa aqui. Não sei se mostro, porque acho que a conversa está muito melhor do que mostrar alguma coisa. Mas, agora, hoje, eu não toco em política. Eu acho horrível a maneira que ou é isso ou é aquilo. Se tu não gosta disso, tu é aquilo. Então, não vou nem dizer nomes, assim, mas eu acho que está muito chato. Então, o assunto política, eu acho que nunca mais vai acontecer no meu trabalho. Mas naquela época, eram assim, ó, os políticos. Aqui é o Indianapolis Art League, que existia na época. Eu estou ali na frente. E depois virou o Indianapolis Art Center. Mas era com essas imagenzinhas simples aqui que eu ganhei o prêmio. Por isso que é incrível, né, que eu tenha ganho lá, sinceramente. São lindas, tu é muito modesta. Eu acho que cresceu muito depois disso, mas cresceu justamente porque eu tive a sorte de ter sido escolhida, não é? Acho que Deus deu uma mãozinha lá de cima. Aqui eu vou mostrar, essa é a Carol e essa sou eu. E essa é a minha irmã de lá. Eu tenho umas fotos aqui que acho que seria bem interessante mostrar, que essa, talvez o pessoal daqui vá lembrar. Eu até É um posso... grupo dos Companheiros das Américas? Sim, eu estou aqui de telha, e ali a Jane Buckmiller, que eu fiquei muito amiga, que era do consulado, né? E consulado que dizia, né? E ela conseguiu entrar em contato comigo porque ela casou e ela ficou Jane Zimmerman. E ela entrou em contato via Facebook e eu adorei porque nós ficamos muito amigas. Aqui temos a Carmen Engler, que foi muito minha amiga, foi muito importante na minha vida. O Cássio, que foi presidente também. Quando eu fui para a Indiana, ele era presidente. Estou tentando ver aqui no reflexo o Engler, o irmão da Carmen, várias pessoas ali, do Dr. Campana, já falecido. É uma foto muito interessante essa. E Várias pessoas estão dizendo que lembram das imagens já aí das pessoas aqui nos comentários. Com certeza. O senador Richard, que estava nos visitando, que é aquele senhor do lado da Carmen Engler ali. Isso aí foi setembro de 1991. Eu estou lendo. Aqui, eu e a Carol.
novamente. Aqui, Joyce Summer, que era a diretora do Art League, e eu fiz uma exposição lá depois que me separei. Isso aqui foi no dia da exposição. É uma pessoa que eu gosto demais, assim, ainda. Ela já não é mais aposentada. Aqui é o Larry, o marido da Carol. Em cima tem um desenho meu que eu doei para eles. A Carol, alguém disse a Carol continua. Continua igual. É impressionante. Aqui é o David Thomas. O David Thomas se tornou muito meu amigo, tão amigo que a gente tem fotos assim. Amigo. E ele foi a pessoa que ganhou o Arton Paper em Indiana. Foi selecionado, foi premiado no Brasil, mas ele era o artista norte-americano e ele que veio, então, e nós ficamos muito amigos. E cada vez que eu vou, a gente se vê e tal. A última vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2006. E, então, 14 anos, eu voltei dos Estados Unidos no último voo da Varig. E nunca mais voltei. E é muito. Até o piloto do avião dizia, hoje estamos iniciando Nova York, o Brasil, o último voo da Varig. Foi muito emocionante. Mas depois disso eu viajei muito, mas não para os Estados Unidos. Eu adoro viajar, então, como meu marido é europeu, daí eu fui para outros Claro. né, com ele e tudo. Tem sido muito bom, mas este ano eu voltaria com o meu livro na mão. Só que o livro não vai sair, também pela pandemia, e eu acho que a gente tem que acalmar. Eu vou voltar, talvez, no ano que vem. Eu acho que o convite já está feito pela nossa diretora, presidente de Indiana, eles vão ficar bem animados. O Renato Barros te Renato, mandou um abraço, pelo visto. foi meu cunhado. Continua meu cunhado, viu, Renato? Parece. Eu queria abrir para perguntas, talvez, das pessoas que estão nos assistindo. A gente teve bastante gente já. Quem tiver alguma pergunta, puder falar. Uhum. E eu queria também avisar as pessoas que estão nos assistindo que a gente tem algumas coisas, alguns avisos do Partner Rio Grande do Sul. O primeiro é que nós estamos com a newsletter aberta, então se quem quiser se inscrever na nossa newsletter é só entrar no nosso link no Instagram. E nós vamos fazer uma ação entre amigos agora no mês de julho para arrecadar fundos para a nossa instituição beneficiada, que é o Centro Social Madre Madalena, aqui em Porto Alegre. Legal. Então, vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Estamos bem animados. Então, eu tenho uma pergunta para ti, Marisa. Outra. Qual é o teu sentimento sobre o terceiro setor, sobre trabalhar em causas sociais e esse tipo de ações que ONGs trabalham também, né? Que a gente faz conexões, mas não somente isso. Eu acho que eu já participei de muitas coisas, né, nessa área, inclusive unindo com arte. Por exemplo, a Quero, eu e alunos meus do Instituto de Arte fizemos um mural na Restinga, e que não foi assim algo de levar comida, mas que mudou muito a vida deles. E há pouco até teve já uma reunião dos companheiros novos, agora os novos companheiros, e que eu falei de uma pessoa que me procurou e que tinha sido aluno naquele evento, e que ele me disse que transformou a vida dele trabalhar com o Larry, que veio, a Carol. Então, eu acho fantástico. Eu sempre digo, eu ajudo várias entidades, sabe? Várias entidades, assim, com valores mensais, mas nada é perto do que ajudar com o seu tempo, das pessoas que... Eu estou vendo o que vocês estão organizando, eu participo doando valores e tal, mas eu acho que doar tempo, isso aí não tem valor que pague. É sair numa criança que vocês estão atendendo, não é? Então, eu já fiz muito e quero continuar fazendo. Claro que eu tenho já um limite da idade, que tem certas coisas que eu não posso. Não estou me sentindo velha, mas tem certas coisas que eu acho que os jovens têm que participar mais.
Então, eu acho que a função dos companheiros... Tem tantas histórias, Sofia, assim, sobre ajudar os menos... Perguntaram aqui como inserir arte nas comunidades mais vulneráveis. Como que tu acha que é a melhor maneira? Eu acabei de dar um exemplo, né, que foi esse mural numa escola Hildo Meneghetti, se não me engano, na Restinga, e que se levou, e que o Larry levou música, que a Quero levou, fez máscaras de papier-mâché, e depois as crianças pintaram um mural enorme, e elas que colocaram o corpo nesse mural. E aquele foi um tipo de trabalho que eu sei que realmente mexeu com ele. Esse é um pequeno exemplo. Eu acho que tem muitos outros jeitos de levar, porque a arte pode ajudar muito as crianças. A gente sabe, qualquer psicólogo sabe, o desenho, o passar, a criança está sofrendo um problema, vai mostrar no desenho. Então, a arte ajuda ajuda a todas as áreas, até os idosos podem fazer algum tipo de arte, um bordado, uma música. A gente vê na pandemia agora que a arte não foi muito, foi exatamente super exponencialmente, não, como se diz? Exponencialmente. Eu não consigo falar agora. Foi elevado às alturas em todas as suas formas de aparecer, como a música, como o cinema, como a arte, os visuais, entrando nos museus, como entrar na minha exposição também, como o teatro, via virtual, mas se não fosse a arte, neste momento, pensa, o que seria, não é? Então, isso aí foi algo que aconteceu com a pandemia fantástico, porque todos os dias tu vai ver um filme, outro vai ver uma série, outro vai ouvir uma orquestra, pega o Arte1, pega o Netflix, pega o que for, mas eu acho que a arte nunca foi tão valorizada. Isso é muito bom para os políticos entenderem o quanto nós podemos dar como artistas, não é? Com certeza. Eu organizei um evento do Arte Postal com a minha universidade lá, Ball State, e primeiro aqui com a Universidade do Rio Grande do Sul, e depois com eu tinha uma casa, eu tive uma galeria e uma escola Casa 26 por um tempo, e aí eu tive 2 artes postais pela Casa 26, e que premiou uma artista que foi para os Estados Unidos, Ana Flores. Então, são eventos que mexem com as pessoas. Quer dizer, eu entrei nos companheiros, eu me doei muito para os companheiros, vou me doar mais, mas foi num evento de arte. Então, isso aí pode ter uma repercussão inimaginável. Eu acho assim, como esse menino que eu falei agora, que veio me procurar e escreveu isso, que a vida dele mudou sendo um aluno na Restinga que do mural e da música do Larry. Nós tivemos um outro trabalho que selecionaram alunos carentes, e esses alunos foram para os Estados Unidos. Eu, em Santa Maria, ajudei a selecionar uma moça, e ela foi para os Estados Unidos, e ela teve tanta influência que ela era, assim, tipo, filha de um pedreiro, de uma lavadeira, acharam lá numa vila. Ela foi para os Estados Unidos, mudou a vida dela, ela começou a estudar inglês e ela é hoje professora de inglês. Então, é outro pequeno exemplo que eu lembrei agora, de toda uma comunidade dela, perto dela também, do filho dela, não é? Então, eu acho que tem raízes, mas tem ramos também que vão tocando, né? De forma que pode nem escrever. A causalidade vai tocar um, vai tocar outro, uma pessoa que vê por um momento uma exposição, ou que sabe que os companheiros vai numa palestra e fica, e daí muda a vida também. Eu acho Com certeza. Para planejar
essa aqui vai, essa pessoa vai, a Marisa vai e depois volta e não vai fazer mais arte. Claro, não mudou muito minha vida, nesse sentido de dizer que eu comecei a fazer mais trabalhos, eu já fazia muito. Então, assim, nos anos 80, logo depois, eu fui bastante premiado nos anos 80, 85, 86, em vários salões brasileiros. Eu tenho um currículo bastante forte, vamos dizer assim. Tenho bastante prêmios, assim, o que eu não... Claro que me orgulho, mas prêmio é um prêmio, né? Mas a continuação do trabalho que é importante. Muitas pessoas que eu convivi pararam de trabalhar. Eu vou morrer trabalhando. Eu sei que eu vou morrer, eu não vou ter essa aposentadoria da vida, assim, que eu não vou fazer nada. Não, eu sempre vou ficar no meu estúdio, ou tentando escrever, ou tentando pintar, ou desenhar. O desenho é meu amor maior, né? Então eu adoro desenhar, mas é muito bacana que o artista nunca para, o escritor nunca para. Já vi uma poetisa parar de escrever? Não, as pessoas morrem fazendo aquilo, né? Então, eu fico feliz, assim, não te deixa rica, não te deixa famoso, mas eu acho que a vida é muito curta, isso tens que fazer exatamente aquilo que te dá prazer. A vida é curta demais, não é? Eu Com já certeza. sou frente de muitas pessoas da minha vida que eu amei, que já se foram, né? Eu já sou uma sobrevivente. Então, cada ano a gente tem que dar graças a Deus e estar com saúde, principalmente, e ter essa paixão e continuar produzindo e sempre com projetos novos, ter projetos com os companheiros, agora também, ir para os Estados Unidos, é novo, se faz um outro projeto, né? Com Alguém certeza. não se aposenta, não, artista não se aposenta. Isso é muito bom, porque eu acho a aposentadoria aquela que tu sentas no sofá e pega um controle remoto da televisão, é muito triste, as pessoas ficam muito deprimidas, né? Então, o artista jamais vai parar de fazer. Não é, Sofia? Eu adorei a colocação. A gente, agora, né, principalmente, a gente tem uma comunidade específica que nós estamos auxiliando, então sempre estamos à disposição de criar algum evento, alguma coisa, claro, Uhum. perto, depois da pandemia, e tu está super convidada, assim como fazer algum projeto relacionado Prazer, às artes. prazer. Eu A, agora Lu... me livre, porque antes eu a fazia. Lucilena, nossa presidente, já falou isso, já te convidou para fazer um projeto aqui pelos comentários. Pode falar, desculpa. Faço parte de uma comissão aí, e eu quero realmente trabalhar, mas eu disse, Lucilena, por favor, agora eu não tinha nem sábado, nem domingo, nem feriado, eu estava trabalhando demais para a exposição, tu viste, tem quantas obras lá dentro, e tu Muitas, com feita certeza. uma por mim, ninguém me ajudou, eu não sou daquelas artistas que tem um auxiliar fazendo ali, pinta aqui, tal, não. Tem muitos artistas que têm, não é? Um auxiliar que põe, que tira, pinta aqui essa cor, tal. Não, eu faço tudo. Eu uso a máquina da minha mãe para costurar, eu uso a mão para alinhavar. Eu acho esse fazer manual é o que vai me acompanhar. Eu nunca vou entrar para essa coisa do computador, da tecnologia. Eu acho ainda que hoje em dia nós estamos muito ainda, estamos voltados para o fazer manual. É isso que eu gosto bastante, assim, eu acho que eu não vou mudar isso aí. A não ser uma tecnologia para fazer um vídeo, que eu estou amando fazer vídeos artes, tem alguns. Então, isso preciso de um computador, preciso de uma técnica. Mas o pano, o papel é mão, é o carvão. Aquele longo desenho da minha exposição tem 6 metros de comprimento, eu não quis cortar o papel. Ele tem a dobra, porque ele encaixou no meu estúdio aqui, e ele é feito todo a carvão, que é um elemento das cavernas, vamos dizer assim. E tem uma sensualidade muito interessante, o carvão, então eu adorei fazer, eu estava com muitas saudades do desenho. Então, eu comecei a fazer aquelas figuras, né?
levei 1 ano, 2 anos desenhando aquele painel, voltava a ele. E então, o que eu quero dizer é que eu acredito muito na mão, no fazer manual, artístico, e não... E é o meu lado, eu não desprezo quem usa tecnologia, e tem muitos trabalhos maravilhosos. Mas eu ainda sou uma artista do passado e acredito nesse fazer. Ai, estou vendo umas pessoas que... Obrigada, obrigada. A tua última mensagem antes da gente encerrar a nossa live, que já passou 1 hora correndo, mas muito obrigada. Última mensagem. Sim. A minha mensagem é o quê? Vamos passar por essa pandemia da melhor forma possível, com saúde, se cuidando, fique em casa. Tem tanta coisa para fazer em casa, tem tanta coisa para se ler, não é? Para fazer. E a minha mensagem é que vocês, os companheiros, possam levar adiante um trabalho magnífico feito já por muitas décadas passadas, muitas pessoas que fizeram parte dos companheiros já estão no outro nível, não é? Como Carmen Engler, como Campana, como ai meu Deus, os americanos já tem o Hal Rappick, que era presidente lá, estão todos no outro nível. Então, esse trabalho tem que ser levado por vocês, jovens, maravilhosos, como tu, Sofia, uma maravilhosa, deve ter uns 20 anos. Então, vocês têm que levar adiante isso. E a gente pode ajudar com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, mas vocês é que têm que levar adiante. Eu acho, os companheiros, sabe que quem iniciou os companheiros foi o Kennedy, né? Lá, nos anos 60, ele morreu em 63, né? Ele que iniciou, na verdade, os Companheiros das Américas. Não é? Então, é uma história longa, que eu participei muito, eu quero participar, mas a força agora é de você, dessa geração maravilhosa, nova, linda, e que vai levar. Vocês vão ver que vocês vão ter muitos frutos disso. Eu espero que tenhamos. Eu agradeço muito o convite, é minha primeira live, e fico muito à vontade falando contigo e com as pessoas que estão entrando aí, que eu estou lendo. Muito obrigada. Foi muito bom. Foi muito bom, eu adorei também fazer. Muito obrigada a todo mundo que está agradecendo, adoramos fazer a live. A gente vai ter um webinar semana que vem, como eu disse, com uma temática diferente, né? Uhum. Mas teremos essa nossa rifa, ação entre amigos, que vai acontecer agora nesse mês. Uhum. E, bom, quem quiser acessar a exposição que a Marisa comentou, dentro do site dela tem a versão 360 em marisacarpes.com, Marisa com Z, Carpes com S. E é muito bonita, para quem não teve a oportunidade de ver ao vivo, pelo menos, né? Uhum. E eu queria muito agradecer mesmo, eu realmente acredito muito na nossa organização, eu acredito muito nos legados que as pessoas deixam, e eu acho que a gente tem muitas coisas para aprender ainda, como o pessoal com as pessoas que eram da nossa organização e agora estão regressando, assim como as pessoas que estão entrando agora. Então, muito obrigada mesmo pela conversa. Eu vou estar presente sempre que precisar de mim e vou retornar com bastante alegria aos partners. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, Marisa. Beijo, querida. Tchau. Beijos.